Boa noite, meu nome é Matheus Grupo Vital, meu RA é 11 2019 2596 e aqui está a resolução em vídeo das questões estabelecidas na atividade de MRO da semana 1 a 3. Na SN2, no caso aqui da questão C, que a gente comenta qual etapa corresponde a qual etapa do mecanismo, né? Qual etapa do diagrama corresponde a qual etapa do mecanismo. No caso da SN2 é muito simples, ela é constituída por uma única etapa elementar, então no caso do diagrama é este aqui indicado, né? E no caso da SN1, a gente tem que a primeira etapa ela corresponde à formação do carbocátion e a segunda ao ataque do nucleófilo a esse carbocátion. Tanto na SN2 quanto na SN1, a gente tem que são reações exergônicas. Né? Então, então a gente coloca, né, a energia relativa dos reagentes, né? Ela é superior à energia relativa dos produtos. No caso da SN1, a gente tem um detalhe, né, que como no caso da SN1 envolve a formação de um intermediário, esse intermediário é o intermediário carbocátion, né, que está indicado aqui embaixo no sistema B aqui mostrado. E esse intermediário carbocátion ele é carregado, ele é mais instável e ele oferece uma energia associada maior ao sistema. Por isso que ele está posicionado aqui mais no alto desse diagrama de energia potencial da SN1. No caso da questão, né, da questão D, em que fala sobre o gráfico de velocidade inicial versus concentração de eletrófilo, a gente tem que, tanto na SN2 quanto na SN1, os gráficos são muito parecidos. Eles apresentam uma dependência linear da velocidade inicial VI em relação ao aumento da concentração do eletrófilo, né, que no caso da SN2, tratado aqui na atividade é o S2-cloropentano, e no caso da SN1, o eletrófilo tratado é o S3-metilhexano-3-ol. Um detalhe que a gente pode observar, que a gente consegue adquirir não só do gráfico, mas como da análise das equações respectivas de velocidade de reação, é o seguinte, que é o coeficiente angular do gráfico obtido através de projeções lineares. Esse coeficiente angular ele está relacionado à concentração do nucleófilo e uma constante de velocidade bimolecular. Já no caso da SN1, esse coeficiente angular do gráfico obtido, ele está relacionado somente a uma constante de velocidade unimolecular. E lembrando sempre, né, que esses gráficos aqui eles são obtidos mantendo, como a gente está variando a concentração do eletrófilo, a concentração do nucleófilo ela é mantida constante para essas análises. Em relação a E, em que a gente olha para os estados de transição das etapas determinantes de velocidade, a gente tem essa seguinte discussão, né, em relação à polaridade do solvente e a velocidade de reação. Né? No caso da SN1, a gente tem a seguinte situação. O estado de transição formado é um estado em que a gente tem a formação de cargas parciais opostas, né? E aí confere a esse estado de transição uma maior polaridade. Ou seja, em regimes de solventes mais polares, a gente tem uma melhor solvatação desse estado de transição, levando a uma melhor estabilização desse estado de transição, consequentemente, uma menor energia de ativação para essa etapa determinante da reação e levando, então, finalmente, a um aumento na velocidade da reação, né? Devido a essa melhor solvatação que ocorre em solventes mais polares para a SN1. No caso da SN2, a gente já tem um oposto. Conforme a gente aumenta a polaridade do solvente, a gente tem uma diminuição na velocidade da reação. Por que isso? Justamente por conta desse estado de transição aqui apresentado da etapa determinante. Como ela é única, ela é a determinante da velocidade de reação. Né? Neste caso, a gente tem um estado de transição em que a carga ela está dispersa pelo estado de transição, pelo complexo ativado. Então, ao utilizar solventes mais polares, a solvatação é menos eficiente, ele estabiliza menos esse estado de transição, aumenta a energia de ativação e diminui a velocidade de reação. Para estes casos, no caso das reações de SN2, como apresentado aqui no trabalho, utilizando o solvente como o dimetil sulfóxido, a gente tem que, sob regimes de solventes menos polares, a velocidade de reação aumenta, né? Como discutido aqui embaixo, como aqui apresentado. Em relação a F, que é sobre as evidências estereoquímicas que reforçam cada um dos mecanismos, temos as seguintes. Né? Em relação a SN1,
a gente tem que a formação da mistura racêmica a partir de um substrato quiral puro pode ser considerada uma evidência que suporta esse mecanismo de SN1, por quê? Né? A hipótese estabelecida pelo mecanismo de SN1 é de que o carbono do carbocátion formado na etapa determinante da velocidade de reação pode ser atacado pelo nucleófilo por ambos os lados no orbital P puro vazio deste respectivo carbono do carbocátion, né? Justificando a formação da mistura racêmica pela formação dos produtos de inversão e de retenção de configuração estereoquímica. Já no caso da SN2, a evidência estereoquímica que reforça esse mecanismo é justamente a total inversão de configuração estereoquímica do produto em relação ao substrato quiral puro. Justamente porque a hipótese estabelecida na SN2 do seu mecanismo é de que o ataque do nucleófilo ao centro eletrofílico ocorre simultaneamente à saída do grupo de saída no lado oposto. Né? Este ataque oposto que o nucleófilo realiza, ele vai forçar uma inversão de configuração, também conhecida como inversão de Walden, e proporciona então essa total inversão de configuração estereoquímica, né? Classificando essa reação de SN2 também como uma reação estereoespecífica. Né? E com essa discussão estabelecida, né, fica aqui então a resolução em vídeo dessas alternativas. Agradeço ao professor e desejo uma boa avaliação aos demais vídeos.